Nossa Senhora do Carmo, Aylesford, Inglaterra e Avignon, França. 1251 e século XIV. Fundação e crescimento da Ordem dos Carmelitas. A história relata que o grande profeta Elias, que viveu antes do nascimento de Cristo, subiu ao sagrado Monte Carmelo, na Palestina, e começou uma vida de oração e contemplação, que inspiraria o começo e o crescimento da Ordem do Carmo. Algum tempo depois de o profeta ter sido elevado ao céu, como é relatado no livro de Reis, vários homens inspirados por ele foram viver como eremitas nas cavernas do Monte Carmelo. Depois da encarnação, os sucessores desses homens erigiram no monte a primeira capela da história dedicada à Mãe de Deus. Graças à invasão dos infiéis e devido ao crescimento das vocações, muitos homens se lançaram à Europa, enquanto outros foram convidados a ir para lá. São Luís IX, rei da França, convidou os eremitas a se estabelecerem naquele país. Por causa dessas migrações, foi preciso alterar algumas regras. Assim, os eremitas foram forçados a tornar-se mendicantes, dependendo da generosidade do povo para satisfazer suas necessidades. Isso apresentou graves dificuldades às ordens religiosas já estabelecidas, que, ressentindo-se dos recém-chegados e suas necessidades, reagiram com vários tipos de perseguições. São Simão Stock recorre a Nossa Senhora do Carmo. A história relata que São Simão Stock, que partira da Inglaterra para a Terra Santa quando esta foi invadida por muçulmanos, regressou à sua terra natal. Ao retornar à Inglaterra, ingressa na Ordem do Carmo, na qual depois é eleito prior. No dia 16 de julho de 1251, com esta oração que os carmelitas ainda costumam recitar, São Simão apela à padroeira da Ordem, Nossa Senhora do Carmo. Flor do Carmelo, videira florescente e esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe afável, mãe sempre virgem. Aos carmelitas sede propícia, ó estrela do mar. De súbito, uma grande torrente de luz inundou-lhe a cela. Na companhia de vários anjos, a Santíssima Virgem com o menino Jesus apresenta-lhe o escapulário marrom com esta promessa: caso estejas a portar este escapulário no momento de teu último suspiro, terás o privilégio de ter uma morte piedosa. Tu e todos os carmelitas, não incorrendo em risco de padecer das chamas eternas. O escapulário já era usado às vezes como peça protetora durante o trabalho. Consistia em 2 faixas de tecido ligadas nos ombros, de modo que uma parte caía para a frente e outra para trás do corpo. Com o reconhecimento dado pela Rainha do Céu, tornou-se uma peça permanente e muito respeitada do hábito carmelita. Depois da aparição de numerosos apelos por proteção contra os adversários da ordem, o Papa Inocêncio IV, no dia 13 de janeiro de 1252, expediu uma bula de proteção que defendia os carmelitas dos problemas que enfrentavam. Alguns anos mais tarde, quando São Pedro Tomás, 1305-1366, se ocupava de importantes missões na corte papal, Nossa Senhora do Carmo favoreceu novamente os carmelitas. Preocupado com a ordem, São Pedro Tomás ouviu essas palavras: tem confiança, Pedro, pois a Ordem do Carmo perdurará até o fim do mundo. Elias, que a fundou, obteve esse favor de meu filho muito tempo atrás. Foi durante o século XIV que muitos, atraídos pela Ordem do Carmo e pelos vários privilégios de que goza, tornaram-se membros dela por meio de confrarias, que são associações que têm caráter religioso e são formadas por católicos leigos. Com isso, participavam das graças, benefícios e observâncias da ordem e tornavam-se membros propriamente da confraria ou ordem terceira, que é uma associação de leigos vinculadas a uma ordem, nesse caso vinculados à Ordem do Carmo. A ordem primeira é a dos frades, a segunda é a das irmãs e a terceira é a dos leigos. O privilégio sabatino. Outra visão ocorreu desta vez ao Papa João XXII, no dia 3 de março de 1322. Nossa Senhora revelou aquilo que é hoje conhecido como privilégio sabatino. Eu, Mãe da Graça, descerei ao purgatório no primeiro sábado depois da morte daqueles que usarem o escapulário. Quem quer que eu lá encontre, eu o libertarei. São Roberto Bellarmino explicou que a promessa significa que qualquer um da família de Maria que morra
receberá dela na hora da morte ou a graça da perseverança no estado de graça, ou a graça da contrição final. Ao saber dessa visão, o Papa Bento XV encorajou todos a usar esta armadura simples, que goza do singular privilégio de proteger, mesmo depois da morte. 16 papas deram sua aprovação a esse privilégio, inclusive o Papa Paulo V, que emitiu um decreto a favor dele. Muitos santos também o aprovaram. A Ordem do Carmo, por várias razões, não fala mais dele. Entretanto, com base na sua fé, na misericórdia de nossos santos pais, os membros fiéis ainda podem acreditar nessa promessa extraordinária. O Papa Pio XI fala a favor do privilégio sabatino. Em 1922, 600 anos depois da visão do Papa João XXII, em que o privilégio sabatino foi revelado, o Papa Pio XI escreveu: de certo, deve bastar uma simples exortação. De certo, deve bastar uma simples exortação a todos os membros das confrarias e ordens terceiras a perseverar nos exercícios piedosos que foram prescritos, para a obtenção das indulgências a que têm direito, e especialmente para a obtenção da principal e a maior de todas, isto é, aquela chamada de sabatina. Muitos santos louvaram o escapulário, entre os quais Santo Afonso Maria de Ligório e São Cláudio de La Colombière, que anunciou: declaro sem um momento de hesitação que o escapulário é o mais favorecido de todos. Ele é considerado o mais indulgenciado de todos os sacramentais. Bernadette usava o escapulário, assim como o Papa João Paulo II. Afirma-se que Bernadette sempre usava o escapulário e que uma de suas visões ocorreu na festa de Nossa Senhora do Carmo. Em Fátima, também durante o espetacular Milagre do Sol, Nossa Senhora do Carmo apareceu. Ela apareceu ainda em Castel Petrosso, na Itália, numa visão que foi testemunhada por muitos. Também é interessante notar que os escapulários de Santo Afonso e São João Bosco foram encontrados intactos durante as exumações de seus corpos e ainda são preservados em relicários. Além disso, João Paulo II ingressou na Ordem Terceira dos Carmelitas Descalços quando jovem e usava sempre o escapulário, mesmo enquanto esteve no hospital depois do atentado à sua vida.